Olá, bom dia. Hoje aqui nós vamos iniciar o nosso estudo sobre sistema de equações lineares. Bom, vamos definir primeiro aqui o que é uma equação linear. E aí, em seguida, nós falaremos sobre sistema de equações lineares. Aqui eu tenho aqui uma situação que trata o seguinte, ó. Vinícius deverá pagar o boleto da anuidade referente ao ano de 2021 da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, no valor de R$ 140. E para isso, dispõe de notas de R$ 5 e R$ 20. De quantas maneiras, de quantas formas distintas ele poderá realizar o pagamento? Então, aqui o que está acontecendo é o seguinte, ó, nós temos aqui um boleto, né, de R$ 140 que deve ser pago, tá? E para eu pagar, na verdade, aqui esse boleto, eu tenho aqui à minha disposição notas de R$ 5 e notas de R$ 20, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu quero saber quais são as possibilidades de eu efetuar, na verdade, esse pagamento, fazendo aqui uma combinação entre essas duas notas, né? Por exemplo, pagar tudo com nota de 5, tudo com nota de 20, usar um tanto de nota de 5 e um outro tanto de nota de 20, de modo que essa fatura aqui, na verdade, ela seja quitada, né? Que eu tenho aqui os R$ 140, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar nome, tá? Eu vou chamar as notas de R$ 5 de X e vou chamar as notas de R$ 20 de Y, tá? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade X de nota de R$ 5 e tenho uma quantidade Y de notas de R$ 20, tá? Uma vez que a minha fatura equivale a 140, se eu pegar o total de notas de 5, né, e o total de notas de 20 que eu for utilizar para pagar, eu vou ter que ter um total de 140, tá? Então, aqui, na verdade, eu posso escrever aqui a seguinte equação, tá? Se eu pegar a quantidade de notas de 5 e multiplicar por R$ 5, a quantidade de nota de R$ 20 e multiplicar por 20, quando eu somar, na verdade, aqui esses dois valores, eu vou ter que ter o total da minha fatura aqui, que equivale a R$ 140, tá? Então, agora, ó, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Vamos pensar na seguinte situação aqui. Ó. Vamos supor que eu use uma nota de R$ 5. Se eu estou usando uma nota de R$ 5, eu estou usando, na verdade, aqui R$ 5, né? Então, vão faltar R$ 135 para eu chegar aqui no meu 140. E aí eu tenho que ficar atento agora aqui, ó, que com notas de R$ 20, eu não consigo fazer aqui o total de R$ 135, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, que dependendo da quantidade de nota de R$ 5 que eu queira utilizar, eu não consigo completar o total com nota de 20, né? Então, tem que tomar muito cuidado aqui, ó, quando eu for pensar aqui nas minhas possibilidades, tá? Então, na verdade, ó, o que eu posso estar fazendo aqui, ó, é pensar numa seguinte situação, tá? Vamos supor que eu queira pagar, por exemplo, só com nota de R$ 20, tá? Então, para eu chegar no 140 utilizando nota de R$ 20, eu vou ter que usar aqui, né, ó, fazendo o cálculo aqui mental, de 7 notas. Por quê? R$ 20 vezes 7 notas, eu vou ter um total aqui de R$ 140. Então, se eu estou utilizando aqui 7 notas, quer dizer que eu não vou precisar de nenhuma nota de R$ 5. Então, uma solução aqui, ó, seria eu utilizar, na verdade, né, ó, eu quero descobrir valores de X e Y, de modo que a continha minha aqui dê 140, tá? Então, uma possibilidade aqui, ó, seria eu utilizar 0 notas de R$ 5 e 7 notas de R$ 20, tá? Uma outra possibilidade aqui, ó, eu poderia utilizar 6 notas de R$ 7, 6 vezes 7, né? Desculpa, 6 vezes 20, eu vou ter R$ 120, para 140 vai faltar 20. Então, teria que, na verdade, utilizar aqui, ó, 4 notas de R$ 5. Uma outra possibilidade, tá?
eu poderia estar usando 5 notas de R$20, 5 vezes 20, eu vou ter um total de 100, para 140 vão faltar 40, tá? E para eu ter R$40 com notas de 5, eu teria que usar, na verdade, aqui 8 notas de R$5. Então, o que eu quero que você perceba aqui, que nessa simulação que eu estou fazendo aqui, eu estou diminuindo o valor de Y, ou seja, quando eu diminuo a quantidade de nota de R$20, eu tenho aqui que aumentar a quantidade de nota de R$5. Perceba que as notas de 20 diminuem de 1 unidade, enquanto as notas de R$5 elas aumentam em múltiplo de 4, de 4 em 4, tá? Então, pensando aqui nesse raciocínio, eu posso, na verdade, aqui pensar nessa tabelinha. Então, aqui eu tenho as possibilidades, 0 nota de R$5 com 7 de 20, 4 com 6, 8 com 5, 12 com 4, 16 com 3, 20 com 2, 24 com 1 e 28 com 5, tá? Desculpa, 28 com 0. Então, se eu utilizar 28 notas de R$5, eu não preciso de usar nenhuma nota de R$7, tá? Então, aqui, na verdade, eu esgotei todas as minhas possibilidades. E aí é lógico, né, pessoal? Eu estou falando de número de notas, número. Esses números, além de ser inteiros, eles têm que ser positivos, né? Então, uma possibilidade que você poderia fazer aqui é isolar, por exemplo, a variável x, né? Então, vamos supor que você isole aqui a variável x, vai ficar 5x é igual a 140 menos 20y, e o que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, vai ficar x é igual a 140 dividido por 5, menos 20y dividido por 5, tá? Então, daqui você pode escrever que agora aqui, 140 dividido por 5, 100 dividido por 5, 20. 40 dividido por 5, 8. Então, essa continha aqui vai dar 28. Menos 20 dividido por 5, 4y. Então, aqui, na verdade, você tem aqui uma equação, né? E essa equação aqui, ela vai te dar a quantidade x dependendo da quantidade y, tá? Então, se a gente começar aqui, atribuir aqui valor para y, eu consigo achar, na verdade, valor para x, tá? Joga, por exemplo, aqui y igual a 0. Se você jogar aqui y igual a 0, 4 vezes 0, 0, vai sobrar 28. Coloca aqui y igual a 1. 4 vezes 1, 4. 28 menos 4, você vai ter 24, tá? Então, na verdade, é uma maneira. Você pode isolar uma variável, substitui valor para ela, para você achar o valor da outra variável, tá? Então, na verdade, existem 8 possibilidades x e y de se pagar o boleto utilizando nota de R$5 e R$20, tá? Então, as 8 possibilidades são cada uma dessas linhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, essa situação, tá? Então, essa equação aqui, que eu acabei de mostrar para você, ela é chamada para mim aqui de equação linear, tá? Equações aí que são muito utilizadas aí no nosso dia a dia, tá? Bom, definição de equação linear. Equação linear nas incógnitas variáveis x1, x2, xn é toda a equação do tipo a1x1 mais a2x2 mais reticências mais anxn é igual a b, tá? Então, voltando no nosso exercício ali, eu tinha lá, na verdade, uma equação, tá? Que ela era da forma 5x mais 20y é igual a 140. Então, na verdade, ela tinha duas variáveis, tá? Em que A1, A2, AN são chamados de coeficientes reais. O B, ele também é um coeficiente real, mas uma vez como ele está sozinho, ele não é acompanhado de variável, ele também é chamado de termo independente, tá? Então, essa aqui é uma definição de equação linear. Toda equação que você puder escrever aqui dessa forma, ela é chamada para a gente de equação linear. Então, aqui eu tenho aqui 3 exemplos aqui, 3x1 menos 5x2 igual a 6,
eu tenho que as minhas variáveis é x1 e x2, os meus coeficientes são 3, menos 5 e 6, sendo que 6 é chamado de termo independente. Segunda, 4x1, 6x2, menos 5x3 igual a 0. x1, x2, x3 são as minhas variáveis, tá? Incógnitas. 4, 6, menos 5 e o 0 são os meus coeficientes, sendo que o 0 é o meu termo independente. Terceiro, x menos 4y mais 3z menos raiz de 5 que multiplica w é igual a 3 meios. Então, eu tenho que as minhas variáveis aqui são x, y, z e w. Os meus coeficientes são 1, menos 4, 3, menos raiz de 5 e 3 meios, sendo que o meu 3 meios aqui é chamado de termo independente. Tá? Então, vamos lá, pessoal. A grosso modo, tal, uma equação linear, você vai identificar as suas variáveis, tá? O expoente das suas variáveis sempre tem que ser 1, tá? Não pode ser expoente diferente de 1, tem que ser 1, tá? E além do mais, não pode ter termo misto de variáveis. O que quer dizer isso? Não pode ter, por exemplo, uma multiplicação, uma divisão de variáveis. Então, o que eu quero dizer para você é isso aqui, ó. X mais 3, YZ mais 4W é igual a 7. Essa equação aqui não é uma equação linear. Por que ela não é linear? Porque eu tenho, por exemplo, aqui uma multiplicação entre duas variáveis, y e z. Tá? Então, essa equação aqui não é linear. Um outro exemplo aqui, ó, seria, por exemplo, esse aqui, ó, tá? 2x mais 3y, desculpa, 2x mais 3z mais raiz de y é igual a 6. Essa aqui também não é linear. Por quê? Porque o meu y aqui está dentro de uma raiz. Nós temos uma propriedade aqui lá na potência, né? Que fala que raiz enésima de a elevado a m nada mais é do que a elevado a m dividido por n. Então, quando você tirar a raiz desse número aqui, que é o y, a nossa variável, eu posso escrever isso aqui como sendo y elevado a meio. Então, você vai ter uma variável aqui elevada a um expoente que é diferente de 1. Então, ela também aqui não é uma equação linear. Tá? Bom, solução de uma equação linear. Tá? Lá naquela equação minha que eu peguei com vocês, no comecinho do exercício, né? 5x mais 20y igual a 140, uma solução, por exemplo, que eu encontrei foi a solução 0 e 7. Que eu vou chamar esse cara aqui de x e esse cara aqui de y. Se eu substituir esse par aqui na minha equação, vai ficar o seguinte, ó. 5 vezes 0 mais 20 vezes 7, essa continha aqui tem que dar 140. 5 vezes 0, 0, 20 vezes 7, 140 está ok. Tá? Então, na verdade, quando eu substituo o candidato à solução na minha equação, se a igualdade for satisfeita, quer dizer que esse par, na verdade, ele é considerado solução. Tá? Então, generalizando, dada a equação linear nas incógnitas variáveis x1, x2 e xn. Então, aqui eu tenho uma equação linear. Tá? Dizemos que uma sequência de números reais, α1, α2, αn, é solução da equação linear 1, se for verdadeira satisfeita a igualdade. O que quer dizer isso aqui? Ó? Esse primeiro aqui, ó, vai ser o meu x1, esse segundo o meu x2 e esse aqui o meu xn. Então, eu vou pegar a minha equação linear e vou substituir, né? Aonde tem x1, eu vou colocar α1, x2, α2, xn e αn, tá? Então, quando eu proceder com essa substituição, ó, vai ficar A que multiplica α1 mais A2 que multiplica α2 mais reticência, AN que multiplica αn, tá? Você vai fazer essa continha aqui, ó. Se essa continha der o valor de B, você vai falar para mim que essa sequência de números reais, α1, α2, αn, é a solução da equação linear. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho aqui exemplos. Ó. Primeiro, eu tenho aqui novamente uma equação. Tá?
eu quero verificar, por exemplo, aqui, ó, se o ponto tal, se o ponto 0 e 1 é a solução dessa equação, tá? Então, aqui na verdade eu vou ter, ó, x1 e aqui eu vou ter x2. Eu vou substituir lá, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 0 menos 5 que multiplica 1. Essa continha tem que dar 6. 3 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 1, menos 5. É igual a 6? Não, é diferente. Então, o par 0 e 1 não é solução da nossa equação linear, tá? Quero verificar agora aqui, ó, se o par 2 e 0 é a solução. Vou substituir, ó. Esse aqui é x1, esse aqui é x2. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 2, menos 5 vezes 0. 3 vezes 2, 6, menos 5 vezes 0, 0. 6 é igual a 6? É. Então, esse cara aqui, ó, é solução. Tá? Então, de grosso modo, ó, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Como eu tenho aqui duas variáveis, x1 e x2, para eu descobrir soluções, você vai chutar valor para qualquer uma delas, tá? Você vai chegar aqui e escolher valor, ó, qualquer um deles, tá? Depois que você chutar, na verdade, aqui esses valores, você vai chegar lá e vai substituir na sua equação, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou chutar aqui, ó, x1 igual a 4. Aí eu vou agora descobrir aqui quem que é o meu x2, tá? Eu tenho duas variáveis, eu chuto o valor para uma. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 4 menos 5x2 é igual a 6. Então, aqui vai ficar, ó, menos 5x2 é igual a 6. 3 vezes 4, 12 positivo. Vai pular para cá, 12 negativo. Menos 5x2 é igual a menos 6. Vou multiplicar aqui por menos 1. E aí eu vou chegar aqui na seguinte situação, ó. 5x2 é igual a 6. x2 é igual a 6 dividido por 5. Então, agora eu tenho o par aqui, ó, x1 é igual a 4 e o x2 é igual a 6 sobre 5, tá? Então, para você achar soluções de uma equação, basta você chutar valor para uma variável, tá? E aí descobrir o valor da outra variável, tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho aqui agora uma equação linear com três variáveis, x1, x2 e x3, tá? Quero achar uma solução para essa equação. Como aqui agora eu tenho três variáveis, eu vou chegar aqui e escrever o seguinte, ó, x1, x2, x3. Vou adotar a ordem que está aqui, ó. Como eu tenho três variáveis, ó, eu vou chutar valor para duas, tá? Aleatoriamente, ó. Então, estou chutando que o meu x1 vale menos 1 e o meu x2 vale 1. E agora eu vou achar o valor de x3. Vou substituí-lo agora, ó. Vai ficar 4 que multiplica menos 1, mais 6 que multiplica 1, menos 5x3. Essa continha aqui tem que dar 0. Então, essa continha aqui ó, vai dar menos 4. Aqui vai dar 6. Menos 5x3 é igual a 0. O que eu posso escrever daqui? Ó? Menos 5x3 é igual menos 4 com 6 vai dar 2 positivo. Pula para cá, menos 2. Vou multiplicar aqui por menos 1. E aí eu vou ter que 5x3 é igual a 2. E aí a conclusão que eu tiro, que está multiplicando, passa para cá dividindo. x3 vai ser exatamente 2 dividido por 5. Então, achei, na verdade, aqui o valor de x1, x2, x3 que atenda a minha equação, tá? Então, se você tiver uma equação com duas variáveis, você chuta valor para uma. Se você tiver uma equação com três variáveis, você chuta valor para duas, tá? E assim por diante, tá? E aí você vai ter, na verdade, soluções para a sua equação linear. Agora, ó, nós vamos falar aqui de sistema de equações lineares, tá? Um sistema de equações lineares nada mais é do que o conjunto de um número finito de equações lineares, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma equação linear,
2, 3, 4, 5, 6, até m. Uma vez que eu tenho um conjunto de equações lineares, eu tenho, na verdade, um sistema linear, tá? Então, você vai conferir comigo agora aqui, ó. O sistema linear possui m equações. Por que eu sei que ele tem m equações? Eu tenho aqui, ó, a linha 1, a linha 2, reticências, até a linha m. Então, ele tem um total aqui de m equações. Linha 1, linha 2, linha m, tá? E ele tem n incógnitas variáveis. Quem que são as minhas variáveis aqui, ó? x1, x2, reticências, até xn, tá? Então, aqui eu tenho x1, x2, x3, x4, x5, até chegar no xn. Os termos a, i, tal, os termos a e j pertencente a r são os coeficientes. E bi pertencente a r também é o coeficiente que é chamado de termo independente, tá? Então, um conjunto de equações lineares, ele define para mim aqui, na verdade, um sistema linear, correto? Bom, então eu tenho aqui, ó, o meu sistema linear, tá? Que é um conjunto de equações lineares, e eu vou te mostrar aqui agora que esse sistema linear, ele pode ser escrito na forma de matrizes, tá? Então perceba aqui o seguinte, ó, o sistema linear pode ser escrito da seguinte forma: A que multiplica x que é igual a B. Então, na verdade, eu estou fazendo aqui um produto da matriz A pela matriz x, e esse produto aqui tem que ser igual à minha matriz B, tá? Então, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte, ó, eu tenho a minha matriz A, tá? A matriz A, ela é chamada de matriz incompleta, tá? Tenho a matriz x, que na verdade é formado pelas minhas variáveis, e tenho a minha matriz B, que é formado pelos termos independentes. Uma vez que eu vou pegar a matriz A e multiplicar pela matriz x, nós vimos que em multiplicação de matriz, nós multiplicamos linha por coluna. Então, se eu pegar aqui o primeiro termo e multiplicar com o primeiro, A11 vezes x1, eu vou ter aqui a primeira linha do primeiro termo, né? Depois, A12 vezes x2, o segundo termo. E A1n vezes xn, eu vou ter aqui o último termo. E aí eu vou igualar, na verdade, ao primeiro termo aqui, que é o meu B1. Tá? De forma análoga, quando eu pegar aqui, ó, a minha segunda linha, eu vou pegar o A21 e vou multiplicar pelo meu x1. Depois, o meu A22 eu vou multiplicar pelo x2. O A2n eu vou multiplicar pelo xn. E vou igualar isso ao meu B2. Tá? Então, na verdade, um sistema ele pode ser escrito aqui na forma de matriz, onde a matriz A é chamada de matriz incompleta, porque ela pega só os coeficientes das minhas variáveis. O x ele é chamado de conjunto solução, porque são os valores que eu quero encontrar. E o meu B são os meus termos independentes, tá? Bom, é muito importante você também aqui saber a definição de matriz aumentada, tá? Uma matriz aumentada, ela também é chamada de matriz completa, tá? E você tira uma matriz aumentada ou completa sempre do seu sistema linear. Então, o que é a matriz aumentada ou completa? Ela é uma matriz, na verdade, formada pela sua matriz A, que é formada pelos coeficientes das variáveis, juntamente com os termos independentes, tá? Então, você vai ver aqui, ó, que antes desse pontilhado aqui, ó, você tem aqui os coeficientes das suas variáveis, e depois do pontilhado você tem aqui o termo independente. Então, matriz incompleta, ela é formada pelos coeficientes das variáveis. A matriz aumentada ou completa, ela é formada pelos coeficientes variáveis, juntamente com o termo independente. Guarda isso aí, que isso aí é útil para a gente quando for trabalhar com sistemas nas nossas próximas aulas. Resolução de um sistema de equação linear.
Resolver um sistema linear AX igual a B é descobrir o valor da N-upla x, que é igual a x1, x2, xn transposto, tá? Por que eu coloquei transposto aqui? Ó? Eu escrevi aqui na forma de linha. Se você perceber que no slide anterior, ó, a nossa solução ela é dada na forma aqui de coluna, tá? Bom, então, na verdade, resolver um sistema é descobrir o valor da N-upla x que satisfaz cada uma das equações do sistema, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Ó? Eu vou resolver o meu sistema, tá? Então, vamos supor que a minha solução aqui, ó, ela é dada na forma α1, α2, αn, tá? Eu vou pegar cada um desses valores aqui, ó, e vou substituir em x1, x2, xn, tanto na primeira equação, na segunda e na última, ou seja, em todas elas. E em cada vez que eu substituir esses valores, eu vou ter que achar o seu respectivo termo independente, B1, B2, Bm, tá? Se essa N-upla satisfazer todas as nossas equações, essa N-upla ela é considerada a solução do sistema, tá? Bom, um sistema linear AX igual a B, ele é classificado de acordo com o número de soluções, tá? Então, você vai ver que existem aqui três situações. A primeira, o sistema pode ser possível e determinado, tá? Ele é chamado de SPD, ele vai ter uma solução única. O sistema pode ser possível e indeterminado, SPI, é o caso que ele tem infinitas soluções. E um sistema ele pode ser impossível, que é o SI, é o caso que ele não vai ter nenhuma solução, tá? Os casos 1 e 2, tal, que é o caso que ele é possível e determinado e possível e indeterminado, ele é chamado para a gente também de consistente. Então, um sistema consistente é um sistema que tem solução. Ela pode ser única ou pode ter infinitas soluções, tá? Enquanto o 3, que é o sistema impossível, ele é chamado de inconsistente. Então, o que é um sistema inconsistente? É um sistema, na verdade, que não tem solução. Correto? Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos, tá? Nós vamos começar aqui falando aqui de sistema de ordem 2 e vamos trabalhar também com a interpretação geométrica, tá? E na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar aí com o sistema de ordem 3, tá? E outros. Bom, aqui eu tenho aqui uma seguinte situação, tá? Um cavalo e um burro carregam em seus lombos vários sacos de igual peso. O cavalo reclama para o burro sobre a sua carga. O burro responde: do que te queixas? Se eu retirar um saco de tua carga e colocá-lo em meu lombo, minha carga será o dobro da tua. Se, ao contrário, eu passar um dos meus sacos de minha carga para a tua carga se igualará à minha. O número de sacos que o burro carrega é... Bom, então aqui eu tenho uma situação aqui, ó, que eu vou chamar aqui, ó, letra C. Eu vou chamar cavalo e letra B eu vou chamar de burro, tá? Para ficar mais fácil para mim aqui. Então o que acontece aqui, olha, da primeira parte do diálogo acontece o seguinte, ó, o burro fala: do que te queixas? Se eu retirar um saco da tua carga e colocar no meu lombo, então vamos lá. O cavalo ele tem uma carga C e o burro tem uma carga B. Então o burro aqui fala o seguinte, ó, ele vai retirar um saco da carga do cavalo. Então a primeira situação aqui, ó, o cavalo ele carrega uma carga C. O burro foi lá e retirou uma carga dele. E essa uma carga que ele tirou do cavalo, que é C-1, ele tirou uma unidade, ele vai colocar no lombo dele. Então, na verdade, a carga do burro, que era B, passa a ser B mais uma. Então, esse 1 aqui, ó, é exatamente o 1 que tirou do cavalo. Então, o que ele fala aqui? Ó? Se eu retirar um saco da tua carga e colocá-lo no meu lombo, o que vai acontecer? A minha carga será o dobro da tua, ou seja, a carga do burro vai ser exatamente igual o dobro
da carga do cavalo. Tá? Então, aqui da primeira situação aqui, ó, eu tenho aqui uma igualdade. Agora eu vou resolver isso aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes C, 2C, 2 vezes menos 1, menos 2, que é igual a B mais 1. Tá? Vou passar a letra para um lado e o número para o outro. Então, aqui vai ficar ó, 2C menos B, que é igual, o 2 pula para cá positivo, que somado com 1 dá 3. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui a minha primeira equação. Tá? Aí, o diálogo, ele não para por aqui. Ó. Vem aqui uma segunda situação. Tá? Qual que é a segunda situação? O burro fala, ó, se, ao contrário, eu passar um dos sacos de minha carga para a tua, então seja aqui, ó, o cavalo tem uma carga C e o burro tem a carga B. O burro agora vai tirar uma carga dele e vai passar do cavalo. Então você está tirando uma aqui do burro e vai somar uma no cavalo. Aí o que vai acontecer? Ó? Se eu passar um dos sacos de minha carga para a tua carga se igualará à minha. Então eles vão ter aqui, na verdade, o quê? Cargas iguais. Eu tenho aqui uma segunda igualdade, equação. Da mesma forma, letra para um lado, número para o outro. Então aqui eu vou ter C menos B, que é igual. O 1 pula para lá negativo. 1 com menos 1 vai dar menos 2. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Do diálogo, eu consegui tirar aqui duas equações. Tá? A primeira aqui, ó, 2C menos B igual a 3. E a segunda, C menos B é igual a menos 2. Posso chegar aqui, ó, se eu quiser trabalhar, ó, errei aqui, ó. Na verdade é 2B, 2C menos B, que é igual a 3. Bom, se você não quiser trabalhar com a letra aqui, ó, C e B, você pode chegar agora aqui e mudar aqui, ó. Vamos chamar aqui o cavalo, por exemplo, ó, de X, e vamos chamar o burro, por exemplo, aqui, ó, de Y. Aí você vai ter, na verdade, um outro sistema que você vai poder escrever aqui da seguinte maneira. Ó. Aonde tem C agora eu vou colocar X. Tá? Então, continuando aqui, vai ficar o seguinte. Ó. 2x menos y é igual a 3. Tá? 2x menos y é igual a 3. E aqui eu vou ter x menos y igual a menos 2. Bom, eu vou resolver esse sistema aqui ó, por adição. Tá? Resolver o sistema por adição é eu multiplicar uma dessas equações aqui ó, por um número, de modo que quando eu somar com uma outra equação, uma vai cancelar com a outra, de modo a sobrar apenas uma única letra. Tá? Então, eu quero agora aqui que você olhe aqui o seguinte. Ó. Eu tenho aqui ó, 2x e aqui eu tenho 1x. Eu quero cancelar, na verdade, aqui ó, a letra x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer esses dois termos ficarem iguais, de modo que um deles tem o sinal negativo do outro, ou seja, o sinal oposto do outro. Tá? Então, vamos lá. Como aqui em cima eu tenho 2x, eu vou fazer essa continha aqui embaixo virar menos 2x. Então, basta eu chegar aqui ó, e multiplicar essa equação aqui por menos 2. Quando você multiplica os dois lados da igualdade pelo mesmo número, você não altera, na verdade, a sua equação. Tá? Então, quando eu faço isso aqui agora, ó, eu vou ter aqui a seguinte situação. Ó. 2x menos y é igual a 3. Multiplico aqui por menos 2. Ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos y, mais 2y. E menos 2 vezes menos 2, essa continha aqui vai dar 4. Tá? Quando eu somo aqui agora, que eu estou resolvendo por adição, você vai ver que esse termo aqui vai cancelar com esse. E menos y somado com 2y, eu vou achar aqui que o meu y vale 3 com 4, 7. Achei, na verdade, aqui o valor de y que vale 7. Tá? Bom, vamos agora descobrir aqui o valor de x. Ó, tá? Eu tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta equação. Eu posso pegar qualquer uma delas. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui a segunda. Ó. X menos y é igual a menos 2.
x menos, aonde tem y agora eu vou colocar 7. Tá? Vou isolar agora. X é igual a 7 menos 2. X é igual a 5. Tá? E aí, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ó? Você lembra que eu mudei as variáveis? O x nós chamamos de cavalo e o y aqui nós chamamos de burro. Tá? Então, voltando lá no nosso sistema aqui, ó, eu descobri que o cavalo carregava 5 e o burro carregava 7. Se nós substituirmos aqui agora, ó, aonde tem C, tá, ó, eu vou colocar 5. E aonde tem B, eu vou colocar 7. 2 vezes 5, 10. Com menos 7, 3. 5 menos 7, menos 2. Então, perceba que essa solução minha aqui, ó, ela atende tanto a primeira equação quanto a segunda. Por isso que ela é chamada de solução do sistema. Então, esse sistema aqui, ó, ele tem uma solução única. A solução única é a solução formada pelo par 5 e 7. A pergunta dele, qual é a carga que o burro carregava? Tá? Resposta letra B. Bom, resolvemos aqui o nosso exercício. O comentário agora aqui, ó, é nós fazermos aqui uma interpretação geométrica, tá? Então vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o sistema que eu tinha, né? Que eu montei do meu exercício. Depois aqui nós fizemos aqui uma mudança de variável, tá? Para x e y. E se você lembrar lá do primeiro ano, nós temos aqui, na verdade, uma equação de reta, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 2x menos y igual a 3, representa aqui, ó, uma reta, e x menos y igual a menos 2 representa uma outra reta. Então, se você pegar essas duas retas aqui, ó, e fazer o gráfico dela, você vai ver que elas vão ter um ponto em comum, que é o ponto A. Então, esse ponto A aqui, ó, ele tem aqui um valor para x, e ele tem aqui um valor para y. E esse ponto A aqui, ó, as coordenadas dele nada mais é do que 5 e 7, que é a solução do nosso sistema, tá? Então, um sistema de ordem 2, quando ele tem solução, essa solução, na verdade, representa nada mais, nada menos do que a interseção entre duas retas, tá? E aí, agora, um tiro de canhão que eu vou te dar aqui é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a matriz incompleta. A matriz incompleta, ela é formada pelos coeficientes da nossa variável, né? Das nossas variáveis. Então, se você pegar aqui a coluna do x, ó, eu tenho aqui 2 e 1. Se você pegar aqui a coluna do y, eu tenho aqui menos 1 e menos 1. Tá? Então, como aqui eu tenho uma matriz aqui quadrada de ordem 2, eu vou calcular aqui o valor desse determinante. Tá? Determinante de ordem 2. Eu multiplico a diagonal principal, 2 vezes menos 1. Essa continha vai dar menos 2, menos, multiplica agora aqui a diagonal secundária. Menos 1 vezes 1, essa continha vai dar menos 1. E aí você vai concluir comigo aqui que esse determinante, menos com menos dá mais, menos 2 somado com 1, essa continha aqui deu menos 1. Tá? Já vou adiantar para você aqui o seguinte, tá? Sempre que o seu determinante da matriz incompleta for diferente de zero, o seu sistema ele vai ter solução única, tá? Então, sempre que o seu determinante da matriz incompleta for diferente de zero, tá? O seu sistema vai ser sistema possível e determinado. Ele vai ter solução única. Perceba que nesse caso que deu diferente de zero, porque a continha aqui deu menos 1. Tá bom? Espero que você tenha acompanhado aqui essa primeira situação, tá? Bom, vamos fazer agora aqui mais dois exemplos, né? Que aborda agora aqui cada uma das outras duas situações, tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho aqui um sistema que eu quero resolver, tá? Eu quero descobrir, então, aqui os valores de x e y, tá? Ou valor, se existe, de modo que quando eu substituir na primeira equação, uma continha tem que dar 5, e se eu substituir na segunda equação, a continha tem que dar 10, tá? Então, novamente aqui, ó, eu vou resolver esse sistema aqui por adição. Então, vou olhar aqui então para a variável x, ó. Como aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 4x, eu vou fazer esses dois aqui ficarem iguais, tá? Eu vou pegar aqui a minha primeira equação
e vou multiplicar ela por um número que vai ficar igual ao de baixo. Então, esse número é 2. Como aqui os 2 é positivo, esse aqui vai ter que ser negativo. Então, vou multiplicar por menos 2. Tá? Então, vou chegar agora aqui, que, ó, multiplico a primeira equação por menos 2. Multiplicando tudo aqui por menos 2, vai ficar menos 4x mais 6y igual a menos 10. Multipliquei todo mundo, ó, tá? Então, o menos muda o sinal da equação, onde negativo fica positivo, onde é positivo fica negativo. E embaixo eu vou repetir a minha equação. 4x menos 6y é igual a 10. Agora, olha que interessante aqui, ó. Perceba que quando eu somar aqui essas duas equações, o que eu queria que acontecesse, era que cortasse apenas aqui o valor de x. Só que você vai perceber que também vai cortar aqui o valor de y. E também vai cortar aqui o termo independente. Então, aqui eu cheguei num caso aqui, ó, que deu tudo aqui igual a zero. Tá? Então, a brincadeira que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte, ó. Eu não queria cortar aqui apenas o x. Então, eu vou escrever aqui, ó, 0y é igual a 0. Agora, ó, eu vou olhar para esse final aqui, ó. Raciocina comigo. Eu quero descobrir um valor de y, de modo que esse valor que multiplicado por 0, a continha aqui vai dar 0. Ora, qualquer valor multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma infinidade de valores para y. Tá? Por quê? Qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, se esse y aqui for 0, 0 vezes 0, 0. Se esse y for 1, 0 vezes 1 dá 0. Se esse y for menos 2, 0 vezes menos 2, 0. Uma vez que eu tenho aqui, ó, infinitos valores para y, eu também vou ter infinitos valores para x. Então, a brincadeira que eu posso fazer agora aqui, ó, é a seguinte, ó, eu vou falar que o meu y, ele é uma variável livre. Então, eu vou chegar aqui e escrever o seguinte, ó, y é igual a alfa, onde esse alfa aqui, ó, representa qualquer número pertencente aos números reais. Então, uma vez que eu achei aqui o valor de alfa, eu vou atrás agora do valor de x. Vou escolher aqui qualquer uma das equações. Vou pegar a primeira, ó. 2x menos 3y é igual a 5. Então, 2x menos, aonde tem y, eu vou colocar alfa. Essa continha é igual a 5. Agora eu vou isolar o x, ó. Vai ficar 5 mais 3 alfa, o que está multiplicando passa para cá dividindo. 5 mais 3 alfa dividido por 2. Tá? Então, perceba, ó, que uma vez que eu tenho infinitos valores para y, eu também vou ter infinitos valores para x. Então, a nossa solução, ó, que eu estava procurando, que era da forma x, y, ela vai ser dada aqui da seguinte maneira, ó. 5 mais 3 alfa sobre 2 e alfa, desculpa, tá? Ó. Então, esse valor aqui que você está vendo primeiro, ó, são os valores de x e esse aqui são os valores de y, tá? Então, olha só que bacaninha aqui, ó. Uma primeira solução aqui, ó. Vamos chutar valor aqui, ó. Vamos supor que eu chuto aqui o meu alfa, ó, igual a 1. Então, vou colocar 1 aqui também, ó. 3 vezes 1, 3. 3 com 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, tem aqui uma solução, tá? Uma outra solução, ó. Vamos supor que eu chute aqui para alfa 0. 3 vezes 0, 0. 0 com 5, 5. E 5 dividido por 2, 5 meios. Se você pegar qualquer uma dessas soluções e substituir aqui, ó, você vai ver que vai dar certo. Quer ver aqui? Ó? Vamos colocar aqui x igual a 4 e y igual a 1. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 1, 6. 16 menos 6, 10. Tá? Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte, ó. Para cada valor de alfa que você chuta, tá? Ó, chutei alfa aqui igual a 1, alfa igual a 0. Então, para cada valor que você chuta de alfa para y, você vai ter um valor diferente para
x, o que mostra que esse sistema aqui tem infinitas soluções. A interpretação geométrica dele é a seguinte. Então, novamente aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o meu sistema, tá? Essa primeira equação representa uma função do primeiro grau, é uma reta. A segunda também representa uma função do primeiro grau, que também é uma reta, tá? Então, como é que eu tenho funções do primeiro grau? Eu tenho retas. E quando eu faço o gráfico aqui dessas duas retas no plano cartesiano, acontece a situação delas serem retas coincidentes, ou seja, uma reta caiu exatamente em cima da outra, tá? Então, quando você tem aqui uma reta em cima da outra, você tem, na verdade, situações aqui que você tem infinitas soluções, tá? Então, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, o x vale 4, o y vale 1, tá? Esse pontinho aqui, ó, o x vale menos 2, o y vale menos 3. Esse pontinho aqui, ó, o x vale 7 e o y vale 3. Então, são soluções desse sistema, tá? Então, vamos lá, pessoal. Se você olhar bem aqui, ó, comparar a primeira equação com a segunda, você vai ver que elas são proporcionais, né? E a proporção aqui, na verdade, o fator de proporção é 2. Uma é o dobro da outra. Então, sempre que você pegar um sistema que você vê que elas são proporcionais, ou seja, a primeira equação e a segunda tiver um fator de proporção entre elas, tá? Em todos os termos, tá? Você vai cair no caso que o sistema é possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções, tá? Vou chegar agora aqui, ó, pegar a matriz incompleta, coluna do x, 2, 4, coluna do y, menos 3 e menos 6. Vou calcular esse determinante aqui, ó, só para você ver o que vai acontecer. 2 vezes menos 6, menos 12, menos 3 vezes 4, menos 12. E aí você vai ver que o determinante seu aqui, menos com menos mais, 12 com menos 12, essa continha aqui deu zero, tá? Falei para você aqui nos slides anteriores que sempre que o determinante for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Nesse caso aqui, o sistema deu zero, eu caí na situação que o sistema é possível e indeterminado. Espero que você tenha acompanhado também aqui essa situação. Bom, aqui nós temos então uma outra situação, né? Onde eu tenho aqui um sistema linear, tá? E eu estou atrás de soluções, né, do tipo x e y, que de modo quando eu substituir na primeira equação a continha tem que dar 7 e na segunda equação a continha tem que dar 10, tá? Então aqui, ó, eu tenho 3x, eu vou fazer esse cara aqui de cima virar menos 3x. Então eu tenho que multiplicar a primeira linha por menos 3. Então multiplicando aqui eu vou ter o seguinte, ó, menos 3x mais 9y, que é igual a menos 21. E embaixo eu vou copiar do jeito que está, ó, 3x menos 9y igual a 10. O intuito de eu multiplicar a primeira por menos 3 é quando eu proceder aqui com a adição, eu cortar aqui a variável x, que foi o que eu consegui fazer, tá? Mas perceba que nesse caso eu também cortei a variável y, tá? Então, da forma do exercício anterior, eu vou escrever aqui, ó, 0y é igual a menos 21 com 10, menos 11. E agora, ó, se você lembrar no exercício anterior, eu achei que 0y é igual a 0. Em outras palavras, independente do valor de y, qualquer coisa vezes 0, a continha tem que dar 0, tá? Agora, perceba que nessa situação, ó, eu estou atrás de um valor de y, de modo que quando ele multiplicar por 0, a continha tem que dar menos 11. Né? E isso é um absurdo, por quê? Qualquer coisa vezes 0, a continha tem que dar 0. Então, ou seja, não existe valor de y, de modo que multiplicado por 0, a continha vai dar menos 11. Uma vez que não existe valor para y, também não vai existir valor para x. Então, esse sistema aqui, ó, ele tem solução vazia, tá?
é um sistema, na verdade, impossível, tá? Uma vez que não existe valor para y que satisfaça, na verdade, a nossa igualdade, tá? E aí nós vamos agora ver aqui a interpretação geométrica dessa situação. Bom, eu tenho aqui novamente a primeira equação que representa uma reta, que é uma função do primeiro grau, de forma análoga à segunda equação, uma segunda reta, tá? Quando eu faço o gráfico aqui dessas duas retas, você vai ver aqui que eu tive aqui retas paralelas, tá? Ou seja, elas não têm pontos em comum, tá? Por isso que esse sistema aqui, ele é classificado como sistema impossível, tá? E aí agora eu vou calcular agora aqui, o determinante da matriz incompleta. A coluna do x é 1 e 3, a coluna do y menos 3 e 9. Quando eu calculo aqui o determinante aqui dessa matriz, vai ficar multiplicação da diagonal principal, 1 vezes menos 9, menos 3 vezes menos 3, menos 9. E daqui eu vou concluir que o determinante da matriz incompleta, menos com menos mais, menos 9 com mais 9, essa continha aqui vai dar zero, tá? Então, só recapitulando. Quando o determinante da matriz incompleta é diferente de zero, o sistema tem solução única. Ele é sistema possível e determinado. Quando o determinante da matriz incompleta é igual a zero, você pode ter duas situações. Uma que o sistema é possível e indeterminado, e outra que o sistema ele é impossível, tá? Então toma muito cuidado aí, Alertei vocês, que quando uma equação ela é, na verdade, proporcional a uma outra equação, você vai ter um sistema, na verdade, que ele tem infinitas soluções, tá? Então, espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, também essa interpretação, tá? Bom, nas próximas aulas nós vamos trabalhar com sistema de ordens superiores, tá? Desejo aí a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.